Quero primeiro agradecer demais, meus irmãos Neto e Beto, acho que dá até uma dupla, né? Neto e Beto, pelo, né, não podemos chamar nem de louvor, mas pela adoração maravilhosa, né? E nós somos muito gratos a vocês, estão sempre com a gente. Bom, boa noite a todos, Shabbat Shalom. A nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje, ela se chama Korah. As Bíblias em português chamam de Corá. Ela começa em Números 16, 1 e vai até o capítulo 18, 32. Dando início, né, à nossa paraxá, o capítulo 16, 1 diz o seguinte: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Vou colocar aqui só para vocês entenderem, que fica mais fácil. Korah, filho, na Bíblia em português chama de Izar, né? Nem sei o nome direito, mas o nome certo dele é Itchar. Korah não tinha sido nomeado líder dos coatitas. Em vez dele, o primo dele, Elitzafã, que era mais jovem do que ele, que isso iria contra a ordem natural das coisas, é que foi o escolhido líder. O avô de Korah era Kehat, e o pai de Korah era Izar. O nome dele em hebraico, Itchar. Só que o irmão de Itzar era Uziel. E Uziel era pai de Elisafã. O pai de Korah, né, o Izar, era mais velho do que o pai de Elisafã, que era Uziel. Uziel era o irmão mais novo. E foi ele o eleito para ser o líder dos coatitas. Imagina o que sente os irmãos, os mais velhos, né? E os primos também mais velhos, quando o mais novo é que é nomeado para ser o líder. Será que essa relação familiar, né? Ali era tudo uma família, é a razão dos ciúmes de Korah e dele ser inspirado a fazer essa rebelião que ele fez? Imagina também o que se passou com Ismael, quando Isaac, que era o irmão mais novo, né, no caso, o filho mais novo de Abraão, foi o eleito das promessas. O que também não se passou com Esaú, quando seu irmão Isaac ganhou a primogenitura e a bênção no lugar dele. Qual a atitude dos irmãos de José ao constatarem que ele é que era o preferido do pai? Esses ciúmes, essas invejas, elas foram transmitidas aos descendentes ao longo das gerações. E daí os muitos conflitos existentes entre árabes e judeus, entre o Islã
a religião do Islã e o judaísmo, e entre também os romanos e os judeus. Os descendentes de Ismael adotaram uma religião que cultiva o ódio contra os judeus. E os descendentes de Esaú foram que formaram o Império Romano, que também, de uma certa forma, são contrários às coisas estabelecidas na Bíblia pelos judeus. Os romanos, de um modo geral, sempre odiaram os judeus. E a religião romana, ela continua até hoje nesse mesmo caminho. Não estou me referindo aos membros das religiões, mas sim à religião em si. E a origem desse ódio são brigas familiares, guerras familiares antigas. Alguns defendem que o Senhor, que o Eterno, ele deveria ter dado a Cora um cargo importante para ele, para que ele não ficasse tão aborrecido e aí não se revoltasse. Mas não é assim que funciona. Nosso Deus não é um Deus de dar jeitinho nas coisas para agradar, mas um Deus de princípios. O problema não é o eterno, mas sim a inveja, a falta de humildade do ser humano. A solução não é dar a um homem ambicioso um cargo de responsabilidade e um status para ele, mas sim o contrário, fazer com que ele se humilhe e aprenda a se submeter aos líderes que Yahvé instituiu sobre ele. Esse tratamento do Senhor é que ele estava dando a Cora, mas ele se recusou a ser curado e desenvolveu um sentimento de revolta tão grande que lhe custou a própria vida. Temos também exemplos que mostram que não houve ciúme quando o irmão mais novo foi elevado a uma posição superior ao mais velho. Por exemplo, temos Moisés e Arão. Nunca houve ciúme, nunca houve rixa entre os dois. Temos o caso de Efraim e Manassés, filhos de José, que nunca teve rivalidade, formaram uma tribo juntos. José ensinou seus filhos a não terem a mesma inveja que ele mesmo experimentou com seus próprios irmãos. Também os descendentes de Cora quiseram também acabar com essa maldição familiar. Inclusive foram autores de 11 salmos das Escrituras. Muitos foram levitas com importantes cargos. O profeta Samuel, como você pode ver aqui, foi descendente de Cora. Aquele que é fiel na posição que Deus te colocou, ele vai ser exaltado no tempo certo. Essa é a promessa. Se a gente se humilhar debaixo das mãos do Eterno, nós seremos recompensados. Cora rebelou-se e perdeu tudo. Foi engolido pela terra, juntamente com aqueles que se juntaram a ele na rebelião. O pai de Datã era Eliabe, filho de Palu, da tribo de Ruben, outra tribo, não tinha nada a ver com a tribo de Levi. E Ruben, ele tinha perdido a sua primogenitura. Ele foi destituído como líder. Então a gente vê um padrão semelhante ao de Cora
e Rúben. Será que Rúben não se conformou com o fato de ter sido substituído e por isso não conseguiu evitar a inveja, o rancor e passou esse mesmo caráter ruim para os seus descendentes? Porque um espírito rebelde contamina a todos. E a Bíblia, ao comparar Números 2:10 com Números 3:9, a gente vê que os descendentes de Rúben tinham o seu acampamento ao sul do tabernáculo, igualmente como os filhos de Coate, né? de Coate, né? De Corá, de Corá, né? O nome em hebraico Corá. Então, em vez deles combaterem esse sentimento de inveja, eles se rebelaram e se uniram aos rebeldes. E, no final, levantaram contra aquele que o Senhor instituiu como líder, que era Moisés. E o acusaram dele eleger a si mesmo e a seu irmão Arão como líderes sobre o povo. Olha o que diz aqui, Números 16:2. E insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Esses acusadores de Moisés e de Arão, eles achavam que Moisés privilegiou a sua família, os seus familiares mais próximos, e por isso eles duvidavam de que do que Moisés fazia era uma coisa divina. É o Eterno quem institui os seus líderes sobre o povo. Levantar a si mesmo é diferente de ser levantado pelo Eterno. Moisés nunca tinha escolhido essa posição para ele de estar acima do povo. O Eterno é que tinha posto Moisés naquela posição. A mesma coisa aconteceu com o seu irmão Arão. Foi o Senhor que o pôs ali. E quando aconteceu isso do povo se insurgir contra ele, Moisés não começou a dar explicação, não, mas foi Deus, não, nada disso. Ele simplesmente, tendo ouvido isso, caiu com seu rosto em terra. A reação dele foi se prostrar diante do Eterno, que o colocou naquela posição, em vez de ficar se defendendo das acusações. Aquele que se humilha é exaltado. Moisés e Arão se submeteram à mão poderosa do Eterno, porque era a única maneira de combater aquela rebelião. Olha o que diz Timóteo 2,19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus. E aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse texto está dizendo que há algo que permanece inabalável, que não estremece, que não balança, que são os fundamentos do Eterno, os fundamentos do Senhor. E o selo desse fundamento são duas mensagens. O Eterno conhece aqueles que são seus, e todo aquele que invoca o nome do Senhor deve se afastar da
iniquidade. E falou a Cora e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã, o Eterno fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Esse texto tem a ver com aquela primeira mensagem do selo do fundamento, né, que o Senhor conhece os seus. E a segunda mensagem está no versículo 21, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. Os levitas, eles já tinham uma posição alta, mas eles estavam procurando um status superior. Moisés diz que as coisas no reino não são feitas dessa forma. Os lugares não são alcançados mediante influência ou mediante alguma imposição. O Eterno é que escolhe e institui os seus líderes. É Ele que levanta as pessoas em posições de autoridade. Se não sabemos qual é a fonte de autoridade, então estamos perdidos, porque toda a fonte de autoridade vem do Senhor. Os rebeldes invocaram o poder do povo para afirmar sua posição de liderança. Quando eles dizem: todo o povo é santo e tem uma posição alta diante de Yahvé. Vocês agem como se fossem superiores a nós. Isso é Cora falando. E nós somos todos iguais. Quantos de nós já agimos e já pensamos dessa forma? Às vezes em alguma empresa, poxa, mas por que ele, não eu? Alguns estudiosos da Escritura creem que essa rebelião ela veio através dos todos os primogênitos que foram destituídos do cargo de serem sacerdotes porque adoraram o bezerro de ouro. Então, aquele texto que nós vimos um pouco atrás, que diz que 250 israelitas, líderes, quem eram os líderes? Eram os primogênitos. Então foram todos destituídos. E o decorrer disso nos prova que eram esses próprios primogênitos substituídos no sacerdócio. Contudo, eles não tinham como exigir essa posição, porque ela foi tirada pelo próprio Deus. A autoridade não vem do povo, mas sim do juiz. Lógico que não é errado você desejar uma posição de liderança, mas desde que os motivos sejam íntegros, legítimos e sinceros. O chamado da liderança, ele manifesta primeiro por um certo desejo. O que se requer de um líder é que ele seja submisso ao Eterno, obedeça aos seus mandamentos e tenha um caráter aprovado. E aquele que se rebela contra as autoridades está se rebelando contra o próprio Eterno, porque foi ele que instituiu. Não há autoridade que não tenha sido instituída por ele. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem
foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Vou passar agora aqui alguns textos que é importante para vocês entenderem o contexto. A seguir, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles retrucaram: não iremos. Porventura, não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Além de tudo, tu não nos conduziste a uma terra onde manda leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que pode cegar os olhos de toda a população? Ora, de modo algum iremos. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. E Moisés falou a Cora: tu e toda a tua congregação, vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé. Tu e eles todos, Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão, igualmente, apresentareis cada um o seu incensário. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Cora decidiu reunir todos os seus seguidores na entrada do encontro e incitava-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória do Senhor revelou-se diante da comunidade. Então é aí que a terra engole, né, todos o Cora e todos os rebeldes que estavam com eles, e eles perdem tudo. Olha que interessante esse versículo. Eu resumi um pouco, ele é um pouco grande, mas apartai-vos do meio dessa congregação. E disse à congregação: apartai-vos, peço-vos das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Aqui a gente encontra a mensagem, aquela que eu falei, do segundo selo, né, que é o versículo 21, onde ele fala: apartai-vos do meio dessa congregação, apartai-vos das tendas desses homens perversos. E essa mensagem, ela aparece em diversos locais da Bíblia, inclusive em Apocalipse. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que o atingirão. Olha que versículo importante para a nossa vida. Muitas pessoas falam assim: ah, não, eu ando com aquela pessoa, ela é do mal e tal, mas eu não pratico o que ela pratica. Não é isso que a Bíblia fala. Fala que aqueles que estiverem ao lado dele vão participar das pragas que o Senhor vai mandar. E as palavras, olha o que fez: mas se Yahvé criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro,
então conhecereis que estes homens irritaram a Yahvé. É interessante, né, que ele diz assim, mas se Yahvé criar alguma coisa nova. Então, na Bíblia em hebraica, a palavra criar uma coisa nova, essa palavra briar, que vem da palavra bará, que é a raiz. Né? No hebraico, eu já falei com vocês, tem a palavra que briar, que é criar. Veio da palavra bará. Então, essas três letras têm que estar aqui, aqui, aqui e aqui. Então, é provado que é a raiz. Mas o que quer dizer isso? Briar é a mesma palavra usada lá em Gênesis, quando Deus cria algo novo, em Gênesis 1. Então, isso quer nos dizer que esse ato, essa cena da terra engolir toda acontecido na terra. Foi uma coisa nova, do mesmo jeito que Deus criou cada passo da criação, ele criou ali um evento novo para engolir todos aqueles contrários a ele. A terra, como que abriu sua imensa mandíbula, como uma boca, e os tragou vivos. Eles, suas famílias, e mais todos os seguidores de Cora, com todos os seus bens. Os filhos de Cora não foram tragados pela terra, conforme está lá em Números 26, porque, como eles viram as consequências dos pecados do seu pai, eles se arrependeram e foram salvos. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Gente, acabou de acontecer uma tragédia, a terra abriu e foram murmurar de novo, dizendo: vós matastes o povo de Yahvé. Toda a congregação murmurou. E assim foi enviado um anjo da morte, que matou 14.700 pessoas naquela hora. Sem contar aqueles que foram mortos, engolidos pela terra. E se Arão não seguisse as instruções de Moisés de aplacar a ira do Senhor, fazendo um ritual de expiação pelos pecados do povo, teria morrido muito mais gente. Quando em hebraico, quando você amaldiçoa, quando você fala uma palavra errada, quando você às vezes amaldiçoa você mesmo, é chamado lashon hará, a má língua, a má palavra. E, segundo os comentários rabinos do Talmud, diz que quando você libera as palavras do mal, um anjo, ele passa a ter o direito legal de agir, porque toda murmuração é contra o Senhor. Então, se você murmura, solta uma palavra ruim, esse anjo ele tem liberdade legal de agir. E então é muito importante você ter noção daquilo que sai da sua boca. Tem pessoas que você pergunta: você está bem? Não, estou mal. Isso, você está amaldiçoando sua vida. Você arrumou um emprego? Ah, está tudo fechado. Não tem emprego para ninguém. Isso é uma palavra, como não tem? Termina a frase. Está tudo fechado. Não tem emprego para ninguém. Mas o Senhor, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de promessa, há de abrir uma porta para mim. Essa é a palavra que tem que sair da sua boca. Nós não fomos feitos para amaldiçoar, e sim para abençoar. Toda palavra tem que abençoar a nossa vida, tem que abençoar a vida do nosso irmão, tem que abençoar a vida de outro, do próximo.
se a gente tivesse noção o quanto é sério essas palavras, palavrões, palavras, tá tudo errado, tá tudo dando, minha vida está toda errada, minha vida está dando. Essas palavras, elas têm poder. Por isso eu gosto de falar o nome de cada um, o nome certo, porque o nome é dado para aquela pessoa e ele não pode ser mudado. Né? O nome tem um significado forte, a palavra, Deus criou o mundo todo pela palavra. Nós temos que ter noção daquilo que sai da nossa boca se quisermos ser abençoados, para que o anjo não tenha legalidade para agir na nossa vida. Eles já não tinham mais temor a Deus, porque no interior deles já existia uma sentença de morte. Porque Deus já havia dito que eles não entrariam na terra prometida. Eles iriam morrer. Então, essa rejeição já era suficiente. Eles não tinham nada a perder. Por isso que eles estavam fazendo qualquer coisa. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. O sumo sacerdote aqui, Arão, né, que foi fazer esse ritual da expiação, ele prefigura o Messias Yeshua, né, que o fogo do altar ele representa a entrega total. O incenso é um símbolo de intercessão e oração. Então, Arão corre até o povo, né, faz a expiação e a praga cessa. Agora ele correu risco de vida. Porque se Deus não aceita a expiação, ele morreria junto com eles. E de forma similar, né, Yeshua, ele deu a sua vida como um sacrifício no altar, e através do seu sacrifício é que podemos estar vivos hoje. Eu sempre tenho pedido inspiração a Deus de falar na Paraxá essa parte da Bíblia que não pode deixar de fora para a gente criar o contexto do que nós estamos falando, mas eu tenho procurado trazer isso para a nossa vida hoje. Cora, ele foi engolido pela terra, né? O solo o engoliu, mas o seu espírito, o espírito de Cora, né, ele está vivo em muitos lugares. Cora era a personificação do que os sábios chamam de argumento não a favor do céu. Argumento não a favor do céu. Eles compararam isso com as escolas de Hillel e Shammai, que eram duas escolas em hebraico e yeshivá, escolas de ensinamento bíblico da palavra de Deus, e as duas argumentavam pelo bem e a favor do céu. Mas a diferença entre as duas é que o argumento pelo bem do céu é o argumento da verdade. É o argumento que não é pelo bem do céu, é o argumento de poder, da pessoa não estar querendo o bem, mas sim o poder. E são duas coisas completamente diferentes. Cora e seus seguidores, eles vieram de três grupos diferentes. Cora era da tribo de Levi, Datã e Avirã era de Ruben, e os 250 líderes de diferentes tribos. Cada um tinha uma reclamação específica. Os 250 líderes, eles estavam ressentidos de perderem a liderança como primogênitos.
após o bezerro de ouro. E tiveram que entregar essa liderança à tribo de Levi. Datã e Abirã, eles se sentiram ofendidos, porque como eles eram descendentes de Jacó, eles não receberam o status especial que eles queriam receber. E a resposta de Moisés a Cora, quando ele pergunta, agora você está tentando obter o sacerdócio também? A resposta de Moisés foi essa. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Quem é Arão para que murmureis contra ele? Deixa claro que Cora queria ser um Cohen, um sacerdote. E provavelmente ele queria ser um Cohen Gadol, né? Um sumo sacerdote. Ele queria estar no lugar de Arão por essas perguntas todas que ele armou. Os três grupos não tinham nada em comum, exceto que todos eles queriam ser líderes, queriam um lugar de destaque na congregação. Cada um queria uma posição de maior prestígio do que o outro. Em uma palavra, o que eles queriam, na realidade, era poder. E esse não é um argumento a favor do céu. O texto vai nos dar uma imagem clara de que os rebeldes não entendiam nada de liderança. A questão deles com Moisés e com Arão foi a pergunta deles assim, por que então vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Mais tarde, Datã e Abirã perguntaram a ele, e agora, você também vai mandar em nós? A regra geral é a seguinte, se você quiser compreender os ressentimentos de uma pessoa, ouça do que essas pessoas acusam os outros. E você saberá, então, o que eles próprios querem. Vou repetir. Regra geral. Se você quiser compreender os ressentimentos de uma pessoa, ouça do que essas pessoas acusam os outros. E você saberá o que eles desejam. Por exemplo, por muitos séculos, vários impérios acusaram os judeus, Israel, de quererem dominar o mundo. Os judeus nunca quiseram dominar o mundo. Ao contrário de qualquer civilização, eles nunca criaram um império. Mas as pessoas levantavam essa acusação contra os judeus porque elas mesmas pertenciam a impérios que já estavam desmoronando. Eles é que queriam dominar o mundo, mas como eles não conseguiam, não podiam, eles atribuíam esse desejo acusando os judeus. Foi quando foi criado os mitos antissemitas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nos protocolos dos anciões de Sião, tem livros publicados, inclusive hoje, que é um texto totalmente antissemita que descreve um projeto de conspiração dos judeus juntamente com os maçons, um projeto de dominar todo mundo através da destruição de vários povos. Isso foi inventado por escritores e por propagandistas na Rússia czarista durante o seu declínio. O que os rebeldes queriam era o que atribuíam a Moisés e Arão, uma forma de liderança totalmente desconhecida na Torá e incompatível com aquilo que Moisés mais incorporou, que era a humildade. Eles queriam se colocar acima da Assembleia do Senhor e dominar todo o povo. Eles é que queriam o poder. E o que você faz quando você busca o poder, mas não busca
a verdade. Você ataca não a mensagem, mas o mensageiro. Você tenta destruir a posição e a credibilidade daqueles a quem aqueles que te opõem. Isso é o que Cora fez. E seus companheiros, rebeldes também, tentaram fazer. A maneira como eles acusaram Moisés de se colocar acima da congregação e de transformar a liderança numa propriedade particular. Eles fizeram, inclusive, outras afirmações. A gente tira essa conclusão por causa das respostas de Moisés, porque ele diz assim: eu não peguei nenhum burro deles, nem fiz mal a nenhum deles. Isso implica que eles estavam acusando ele de abusar da posição que ele representava com ganho pessoal. E devem ter acusado ele de se apropriar indevidamente de alguma coisa de outras pessoas. E ele diz: e é assim que você saberá que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que não foi ideia minha, dando a entender que eles, inclusive, estavam acusando de inventar certas leis que eles atribuíam a Moisés como se não fossem leis de Deus, mas foi Moisés que inventou essa lei e não tem nada com Deus. O exemplo que comprova isso é quando Datã e Avirã, ele diz o seguinte: não é suficiente que você nos tenha tirado de uma terra que manda leite e mel para nos matar no deserto? Isso não é verdade. Isso é o precursor das fake news. Eram mentiras óbvias. Eles nem sabia direito o que Moisés tinha feito. Eles arrumavam um monte de notícias falsas e colocavam para a congregação simplesmente para tirar a credibilidade de Moisés. Houve problemas reais, mas os rebeldes, eles não estavam interessados em ver a verdade, descobrir qual era esse problema e acertar as coisas da congregação. O objetivo deles, único, era desacreditar Moisés. E assim manchar o caráter dele, que ele seria incapaz de liderar, de forma que ele seria incapaz de liderar no futuro. Ou então seria forçado a aceitar as exigências dos rebeldes. Quando você está discutindo poder, a verdade ela não entra no jogo. O argumento que não é por causa do céu ressurgiu no nosso tempo como uma forma de cancelar, uma forma de denunciar alguém através de uma mídia social, para transformar aquela pessoa numa outra pessoa, uma não pessoa, quando considera que aquela pessoa fez um erro. Às vezes o erro que ela cometeu foi simplesmente ir contra uma moda moral do momento. Então é uma prática preocupante, e esse é o espírito de Cora: inventar mentiras, destruir a pessoa, criar inverdades sobre aquela pessoa, desacreditar aquela pessoa, até destruí-la. Esses são exemplos contemporâneos de argumentos não por causa do céu. Eles abandonam a verdade para buscar o poder. As universidades, hoje em dia, elas mudaram totalmente a sua forma de agir. Por exemplo, hoje elas impedem, se tem um grupo, mesmo que seja minoritário, mas vem uma pessoa fazer uma palestra e vai contra esse grupo minoritário, ela é cancelada. Não é permitido. Só abrem o palco para pessoas que
o que elas vão falar tem uma aprovação praticamente geral. Não importa o que seja, seja do bem, seja do mal, mas tem que ter uma aprovação. Ninguém quer ir contra os alunos, deixa eles lá. A verdade não importa. Quando a universidade deveria ser um lugar da gente ouvir opiniões opostas à nossa. Aprender, ser um lugar para a gente aprender a defender as nossas crenças. E com isso, aumentar a nossa compreensão de alguns assuntos. A busca pelo poder tem o seu lugar, mas onde há conhecimento, eles travam de uma certa maneira essa exposição desse conhecimento para que a inverdade ou para que a mentira continue. É por isso que os sábios compararam Cora e seus companheiros às escolas de Léu e Shammai. Por 3 anos houve uma divergência muito grande entre essas duas escolas. Uma alegava o seguinte: a lei está de acordo com os nossos pontos de vista. E a outra alegava o seguinte: a lei está de acordo com os nossos pontos de vista. Então, dizem que uma voz do céu, em hebraico chamado Bat-Kol, anunciou: estas e aquelas, de uma e de outra, são palavras do Deus vivo, mas a lei está de acordo com a escola de Léu e não de Shammai. Uma vez que as duas são palavras do Deus vivo, por que será que a escola de Léu teve a preferência nas decisões? Porque eles estudaram tanto as suas próprias regras quanto as regras da escola de Shammai, que eram adversários. E a escola de Léu era uma escola tão humilde que eles começaram a mencionar os ensinamentos da escola de Shammai antes de mencionar os deles. Porque os dois eram de Deus, né? Existia divergência no comportamento de cada um. Então, por isso, foi escolhida a escola de Léu, pela humildade, porque os dois eram palavra de Deus. Mas a humildade deles apresentarem, inclusive a do outro primeiro, mostrou que eles não estavam atrás de poder, e sim do bem, da verdade. Então, quando a gente aprende ouvindo as opiniões daqueles que nos opõem, isso é muito importante, né? Eu, uma vez, estava numa igreja e existia eu era um dos líderes, existia um plano de se ler 4 capítulos, 5, né? 5 capítulos por dia da Bíblia. Aí eu falei com os liderados, todo o esquema e tal, mas eu, por ser transparente, chamei o pastor e falei com ele: olha, eu não vou seguir isso, porque eu não dou conta. Meu modo de estudar a Bíblia, eu pego às vezes um capítulo, às vezes eu pego um versículo, eu escrevo ele, ponho ele num cartão, ponho no meu bolso, e o dia inteiro eu fico lendo ele até o senhor falar comigo. Esse é meu jeito de... Eu não consigo ler igual romance, sim. Aí ele virou para mim e falou assim: a luz amarela acendeu. Eu falei: que luz amarela? Ele falou assim: não, porque o que eu falo tem que ser obedecido. E tem que ser cumprido. Eu falei assim: olha, eu sempre achei o contrário. Eu acho que quando a pessoa apresenta uma nova proposta, mesmo que oponha a sua, ela deve ser ouvida. Porque, às vezes, vai trazer mais benefício. Agora, se você não ouve nada
e tem que seguir isso e acabou, você passa a ser absoluto, não ouvir nada contrário, nada para enriquecer. Aí acabou que eu falei com ele que eu não iria fazer dessa forma, porque eu podia bater nas costas. Ele falou, não, estou lendo, eu não sou assim. E não fiz. E acabei tendo um desentendimento com esse pastor. Mas o importante na vida é a gente saber discutir com aqueles que nos opõem. Né? Dentro de uma conversa serena, numa conversa que tanto ele pode aprender com você, quanto você com ele. Né? E um antigo lema no latim diz o seguinte: audi alteram partem, que quer dizer ouça o outro lado. E somente ouvindo o outro lado é que a gente pode percorrer o caminho da verdade. Por isso que eu ainda sou fã do disco de vinil, porque para a gente ouvir ele todo, a gente tem que ouvir os dois lados. Shabbat Shalom.